Boa tarde, pessoal. Inicia-se agora uma breve transmissão aqui do amigo Tesla de Murbox, ou, para quem me conhece pessoalmente, Marcelo Levi. Desde já tenhamos todos nós, amigos e amigas, uma boa quarta-feira. Meus amigos e minhas amigas inscritos neste canal, ou prontos para se inscreverem nesta quarta-feira, 13 de novembro de 2019, tem uma previsão bombástica, mas bombástica e mundial, neste programa Hora da Magia do Caos, aqui no YouTube para todo o Brasil e todo o mundo. Hoje estou novamente aqui junto com a Astarô, ou que é a vertente, a vibração que a Umbanda conhece como Sete Encruzilhadas, que o seu simples nome não requer explicações, que ele fala comigo pelo tarot, direto e reto, sem insinuações, é objetivo. Claro que tudo muda, então em virtude disso, as coisas não estão escritas no futuro, tudo pode ser alterado, porém, diante da realidade que temos neste momento, a perspectiva mais provável. Eu sei que muitas pessoas se declaram como declarantes do futuro pronto, mas independente de serem ou não corretas nas suas afirmações, ainda assim o futuro pode ser alterado. Além disso, caso você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, inscreva-se, aproveite e visualize os outros vídeos e compartilhe com seus familiares, amigos, suas amigas também, convidando as mesmas pessoas para se inscreverem no canal Tesla de Murbox, pois você terá muito a ganhar. Muito obrigado também às pessoas já inscritas, para quem eu desejo um maravilhoso abraço a vocês, seus amigos e amigas e familiares. Então aperte o sino e passará a receber aviso quando postar novos vídeos, tanto de previsões como os programas gravados ao vivo também, sobre um recurso que eu uso, que é Goécia. Claro que ao clicar no joia para me ajudar, como gostei, ou mesmo com não gostei, eu sou muito agradecido, pois você está dando seu voto de avaliação ao meu trabalho, eu sou muito agradecido. Então vamos lá. Se você deseja uma consulta com seu amigo Tesla de Murbox ou Marcelo Levi, é só entrar em contato com o meu WhatsApp, código 12, aqui no querido Vale do Paraíba do Sul, telefone 996584088. Você paga apenas R$100 pela consulta comigo, junto com o querido Astarô. Se você passa por qualquer problema de saúde, quando fizeram feitiçaria sobre você, no seu caminho, colocaram praga na tua vida, sua vida fica travada tanto na área amorosa, como na área econômica, com familiares, ou no âmbito profissional, independente da remuneração, por outras questões, ou você não tem mais sossego, ou desconfia que fizeram algo de mal contra você. Com a leitura das cartas, vamos ver o que é para poder te ajudar. Lembrando, para tu entrar em contato comigo, entre pelo WhatsApp, ok? Que o celular está desligado, pelo código 12 996584088. Lembrando que aumenta cada vez mais o número de clientes de variadas origens pelo mundo, então isso pode ser que demore um pouco a responder, ok? O tema hoje será sobre o presidente venezuelano Maduro, o ditador que vive dessas urnas eletrônicas única e exclusivamente. Pelo menos essa é a desculpa jurídica que eles usam para mantê-lo no poder. Já desde a primeira carta aqui, já mostra que ele é um cara arruinado. Dentro dele mesmo, ele já tem a formação da liderança dele, na consciência dele, como uma ruína. Ele quer arruinar o país, ele quer se vingar da Venezuela. Ele não ama nada e ninguém na Venezuela, ele só quer o poder. Esse é o sentimento interno dele. É um tirano. Mais do que ditador, ele é um tirano. Ele gosta disso. Antes que todos queiram argumentar de imediato se ele vai ser deposto ou derrubado, tenham muita cautela a fazerem suas afirmações, inclusive evidentes, pois tem muito dinheiro por trás dele. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. Não sei se vocês sabem, mas ele só tem apoio de militares, exclusivamente. A coisa é muito mais séria, porque para sustentar militares nós lidamos com um tema internacional, não com um tema apenas venezuelano. Coisa muito séria. E tem muita gente, principalmente esses militares, que ganham muito dinheiro com a permanência dele lá, com a tirania, com a ditadura. A democracia morreu faz tempo lá na Venezuela, só esqueceram de trocar o nome de República Ditatorial da Venezuela. Porque o esquema inteiro, da cabeça aos pés, tudo que move as pessoas que se mantêm na Venezuela é o vínculo com o dinheiro. Agora fica a pergunta, de onde vem tanto dinheiro? Já que a Venezuela está quebrada, as exportações de petróleo caíram, tem algum líder por trás que desde muito tempo atrás vem sustentando isso. O líder
é Cuba. Cuba sustenta isso. Existe aqui um esquema baseado no Porto de Mariel, em Cuba. Ele foi criado ou foi desenvolvido para sustentar esse esquema para aporte de muitos recursos. Tantos recursos que até Rússia enviou dinheiro em aviões para sustentar a ditadura. Está aqui, a liderança está sofrendo interferência direta. Ninguém na Venezuela quer o Maduro, mas ele tem como já foram enviados militares cubanos para sustentar a ditadura do Maduro, está mais do que declarada a autoria de quem manda no Maduro. Maduro é um capacho dos cubanos. O exército venezuelano, os poucos que se rebelaram, tiveram alguma dignidade para não se escravizarem no esquema de Cuba, deram fora do país já. Foram para Colômbia, foram para os Estados Unidos, alguns, mas geralmente os mais simples vieram para o Brasil. Por incrível que pareça, os que vieram para o Brasil estão sendo bem aceitos, estão sendo direcionados para atuarem conforme suas especialidades. Os recebemos aqui no Brasil de muito bom grado, mas dentro de um ambiente pacífico. Que não venham aqui sustentar ditaduras ou ditadores ou revoltas armadas em prol da nossa democracia. Nossa democracia é pacífica, então, por favor, caso algum venezuelano me escute, por favor, que se mantenha em paz aqui no Brasil para que mantemos a paz em relação a você, venezuelano que está vivendo no Brasil ou que queira viver permanentemente, pois aqui somos um povo da paz. Nós lutamos pela paz. Nossa única meta é a paz. Então, se existe a paz, não há razão de se criar novos atritos. Essa é a nossa política. Existem traidores que ficam convocando o povo ou uma ralé de criminosos a se portarem como criminosos, criarem atritos, badernas, assim como badernas, não que sejam de criminosos no Chile, que eu não conheço detalhes para afirmar, mas eu sei que as badernas que ocorrem no Chile não tem muita explicação, porque se fossem protestos, o Brasil já ensinou que os protestos pacíficos são muito mais efetivos do que badernas. Derrubamos uma presidente, o impeachment da Dilma Rousseff. Nós somos escola, nós somos poderosos, somos brasileiros. Por quê? Porque não precisamos pegar em armas. Nós podemos, nós sabemos, mas nós não precisamos, inclusive com a liberação do presidente pelo porte de arma. Bolsonaro mostrou a que brasileiros existem. Nós mesmo com direito à posse de armas somos pacíficos. Assim como foi no Haiti, mostramos ao mundo que o nosso modus operandi funciona, mas aqui declara a Venezuela. A Venezuela se tornou um funil para esse esquema de Cuba. Então, recentemente, foram firmados, ao contrário do que a mídia nunca vai divulgar, foram firmados contratos ou não posso dizer que eram contratos, porque não está dentro da legalidade, mas a fonte de riqueza pela qual sustenta a Venezuela, que não é mais o petróleo, que era a fonte, ou ainda é a fonte que sustenta muitas pessoas na Bolívia, mas que essa carapuça caiu do Evo Morales e o Evo Morales caiu também, que o povo não quer mais viver submisso a essa fonte de riqueza. Ao contrário de quem fala que está uma pobreza enorme na Venezuela, ele vai bem maduro e está feliz da vida, com todos os seus capachos, os militares também ganhando muito dinheiro também, felizes da vida também, os militares, enquanto que o povo, dane-se o povo, porque o dinheiro dele não vem de atividades lícitas, mas vem de atividades ilícitas. Então, fica a grande pergunta, já que recentemente como que ele pode estar ficando tão rico assim, com o povo ficando em tanta pobreza na Venezuela? Cada vez mais se institui uma pobreza crescente lá, decadente a educação, decadente a segurança, decadente a saúde. Como que isso pode acontecer? No momento está acontecendo uma parceria. Essa parceria não é mais de submissão perante os contratos que trouxeram muito dinheiro para o Maduro. Agora, por incrível que pareça, as mídias só falam que a Venezuela está ruim, mas ninguém mostra o que está acontecendo por trás das cortinas, por trás desse palco da desgraça que se tornou a Venezuela. Agora que entrou o Bolsonaro, eles não falam mais de quantas pessoas entram no Brasil, fogem ao Brasil. Todo mundo esqueceu. Por quê? Por quê? Nunca se perguntaram por quê? Esqueceram de falar quantos estão indo para os Estados Unidos, os ricos, que geralmente são os ricos que vão para os Estados Unidos da Venezuela, ou os um pouco mais abastados, pelo menos na parte econômica, vão para a Colômbia também. Eles não comentam nada sobre isso. A mídia se oculta dos fatos. Por quê? Porque está havendo um acordo. Nossa, é muito sinistro, porque está fazendo
as coisas mais criminosas possíveis para conseguir o sustento econômico da sua situação calamitosa com a qual ele deixou a Venezuela. Então ele está fechando contratos para um tráfico de drogas por meio do Porto de Mariel, que se a ONU não intervir, se a Interpol, não no caso a ONU, que a ONU, inclusive, ela está muito inerte quanto a tudo isso que está causando toda essa desgraça no mundo. Eles vêm culpar o Bolsonaro por ter recebido os venezuelanos, enquanto que eles ignoram a tragédia que está começando numa escravização dessas duas sociedades, Cuba e Venezuela, ao tráfico de drogas. O Brasil vai quase que se anular como base para tráfico diante do povo que vê as chances de ganhar sua renda pelo trabalho, pelo empreendedorismo, com a diminuição dos impostos, a anulação do DPVA, não anulação, mas no caso, ele deixando de ser obrigatório, caso as seguradoras queiram fazer um modelo igual ao DPVA, para oferecer aos possuidores de veículos, por que não? Só acabou a obrigatoriedade. Então, o que está acontecendo aqui é uma coisa muito séria, onde Cuba está agora o Porto de Mariel vai ser um tráfico enorme, que se a ONU não intervir para fiscalizar as coisas, inclusive a Marinha norte-americana, pois são países vizinhos, Cuba e Estados Unidos, tráfico de drogas nos Estados Unidos vai explodir. A coisa é muito séria. Ao contrário do que imaginamos que ele vai cair, nossa, vai ter que ter uma reviravolta mundial. A tendência aqui é que só quando uma guerra, mas não uma guerra de tiros, guerra de armas, mas uma guerra política, entrar para poder combater isso, inclusive da própria Rússia, se ela quiser manter-se economicamente independente do tráfico de drogas. Não estou dizendo que tem ou não tem na Rússia, mas é que as economias que ela tinha representado aqui na América, como a venezuelana sustentando esse ditador, se a Rússia não tomar o partido junto com os Estados Unidos e outros povos contra o tráfico, se bem que um dos maiores consumidores do mundo é os Estados Unidos, então fica difícil levar em consideração o combate deles às drogas, pois cada vez é menos efetivo e tem mais usuários lá nos Estados Unidos, a coisa é muito delicada. E na Europa nem se fale, vasto mercado consumidor de drogas, que precisa ver qual é o interesse deles de acabar com isso. Mas são esses consumidores, principalmente Europa e Estados Unidos, os principais fomentadores dessas ditaduras. Então tudo está com base no dinheiro. Aqui tem uma parceria Cuba-Venezuela, parceria total, que muitas pessoas ainda vão morrer por causa de drogas na Venezuela, mas não por causa do consumo, mas porque não aceitaram participar do tráfico. Aí são eliminados, queimados. Uma ditadura, só que a ditadura do narcotráfico, que vai imperar completamente na Venezuela. Aqui está dizendo o seguinte, que a médio prazo, que entre aspas, o navio que partiu da Venezuela, navio não sei de qual país que é para a Nigéria, para trabalhar com o petróleo da Nigéria, aquilo foi apenas uma gotinha d'água frente a novos, entre aspas, acidentes que ocorrerão dessa natureza. Aquilo obviamente foi uma ameaça nas sombras que foi feita ao Brasil. Então nós precisamos estar muito, muito atentos a isso, pois existe uma coisa muito suja por trás disso tudo, de que a legalidade na qual o Bolsonaro tenta manter no Brasil, tenta incentivar para que não entremos, não joguemos nossos filhos, nossos netos, nossos parentes todos na arapuca do tráfico, porque quem entra não sai, só sai morto. Ou se não morre hoje, morre amanhã. É assim. Então, se você entrou, saia o quanto puder. Ou, pelo menos, não coloque mais os seus descendentes nessa trilha. Por favor, que assim só você morre. Ou, então, a responsabilidade é sua. Porque é que está dizendo que a morte, a carta da morte deu aqui, a médio prazo indica que muitas pessoas dentro desse tráfico vão morrer. Porque aqui é matar. Sim, eu sei que morre um, mas aparecem dois líderes ou peões no lugar. Porque o tráfico é muito poderoso, sustenta muita gente. Mas, de qualquer forma, existem muitas pessoas que sustentam. Então, o tráfico tem um fraco. Apesar dessa substituição rápida de peões, todos são peões, desde os líderes até os mais baixos cavalos, que levam nas costas todo o tráfico. Se você começa a derrubar as cabeças, as coisas começam a ficar
não necessariamente derrubar, mas você tira do palco de desgraças essas cabeças, aí as coisas começam a sair dos trilhos e muita gente vai morrer, mas muita gente mesmo dentro desse tráfico. E o pior é que não é a justiça matando traficantes, mas são traficantes matando traficantes, o que pode se interpretar como acordos entre traficantes, às vezes muito mais leais do que no ambiente legal. Vai ter a médio prazo algumas mortes de cabeças nesse tráfico que colocarão tudo às claras. Nossa, mas a longo prazo, nossa, saia o quanto antes você está na Venezuela, que a Venezuela não tem perspectiva de melhorar. Não tem. O povo, quando perceber, daqui a muito tempo, não sei nem se no ano que vem, quando perceber que o Maduro é um traidor puro, tirano que quer arruinar a Venezuela, quando perceberem vai ser tarde demais. Então saiam o quanto puderem, mais cedo possível da Venezuela. Ainda tem muito a piorar. Já está ruim, mas tem muito a piorar. É que essa mídia de hipócritas, de mentirosos, semi-analfabetos, eles são sustentados para manter essa ideia de que a coisa apenas está ruim, mas um dia vai melhorar na Venezuela. Não! Retirem-se da Venezuela, levem os seus aportes para a China, Estados Unidos, saiam da Venezuela. Principalmente as pessoas, eu disse para as pessoas mais ricas que estão na Venezuela, porque o fato mesmo é que a crise lá, ele quer realmente arruinar com a Venezuela. Ele vai conseguir arruinar com a Venezuela. Ele vai conseguir. Ele tem uma indolência. Maduro tem uma indolência às normas, às regras. Ele vive escravo do submundo, das sombras, das drogas e ganha muito dinheiro com isso. Muito, muito, muito. Porque, queira ou não queira, a Colômbia está desenvolvendo sua economia para que não dependa somente das drogas, que o tráfico minimiza cada vez mais na Colômbia, para que a Venezuela se torne o entreposto do tráfico da América Latina, que é um dos maiores fornecedores de drogas, pelo menos de algumas como a cocaína, para o resto do mundo. E o povo venezuelano não tem como se manifestar. O sistema inteiro está dependente dessa fonte de renda. Então a coisa é muito trágica. Não há culpa de venezuelanos terem a luz e de enxergar a chance de sobrevivência fora do país, pois esse tirano, ele quer arruinar esse país e está conseguindo. Ele conseguiu o apoio de Cuba e indiretamente da Rússia, porque a Rússia tem um compromisso assumido desde do Fidel Castro. Eles assumiram um compromisso para com Cuba, então fazer algo além de fazer contratos de venda de aviões para Venezuela e algo mais. Está muito sinistra a relação entre Venezuela e Rússia e Venezuela e Cuba. É tudo por dinheiro. E agora eles viram que não tem outra fonte de renda para eles além de droga. Pois a tirania ela é ineficiente, é incapaz de se sustentar somente pela droga. Tanto é que a Cuba é um dos países mais pobres do mundo. Podem alegar que tem cultura, educação, mas é falso isso. É falso que a verdade é que o Brasil paga aquele porto de Mariel para sustentar o tráfico. Não só de drogas, mas também tráfico de armas, por exemplo. A Interpol sabe que existe um tráfico de armas enorme lá, mas não faz nada. A ONU também sabe, mas não faz nada. Esses braços precisam ser investigados, senão nunca vai mudar nada lá. Porque, ao contrário do que todos poderíamos esperar, que a pobreza está prejudicando a liderança do Maduro, ao contrário, é só a sujeira que o sustenta. E, em homenagem aos ovos recebidos em doações feitas por brasileiros ao senhor Picholeco, tenhamos muita cautela que essa pessoa busca o poder para participar de um filão desse mercado. E esse mercado não vai ser para o povo brasileiro, que, por favor, petistas, abram os olhos. As primeiras pessoas sacrificadas serão vocês. Essa pobreza que estava se alastrando desde o final do governo Picholeco e se multiplicou com a sua cupincha, a Petrolina, por acaso, nem até mesmo uma cidade, caso ele pegue o poder em uma cidade, ele vai destruir uma cidade. Esse apenas condenado. Agora ele está andando livremente nas ruas, livremente com algumas homenagens especiais. Mas ele ainda assim é um condenado, cada vez mais. Porém, existem pessoas que dependem disso no Brasil. Vocês fiquem muito atentos porque o que vai sobrar para o Brasil. Porque ele é um dedo de todo esse esquema que foi criado pelo Fórum de São Paulo. Pois era, esse Fórum de São Paulo também tinha o PSDB. Eles podem ser que neguem, mas eles estavam dentro. Agora convém uma crítica ao povo brasileiro, nessa breve colocação, que muitas pessoas alegam que só com as forças armadas que temos a ordem no nosso país.
Mas não, nós temos um traidor da pátria que fica incitando o povo a fazer a baderna, a fazer revoltas, revoluções, morte dos nossos filhos, morte dos nossos parentes, só para se opor à lei que prendeu o mesmo, porque ele se acha injustiçado e por isso quer que todos se coloquem na linha de frente, todos morram por ele, sabe? E ninguém faz nada, e só ficam falando que o exército tem que entrar. Não, o povo brasileiro tem que atuar contra um sujeito desse, porque está em ameaça dos nossos filhos, nossos netos, nossos parentes, do nosso Brasil. Eu rendo meus aplausos nas pessoas que protestaram contra essa pessoa que foi fazer comício, alegando que tem que incentivar a revolta popular. Não! Isso é contra a lei, e nós brasileiros não somos contra a nossa lei. Se existe algo de errado, como por exemplo a prisão de segunda instância que foi anulada pelo STF, nós vamos protestar. Nós protestamos, mas não exigimos, não derrubamos nada, não estragamos nada por isso. Nós vamos pacificamente, nós somos uma escola, merecemos o título de escola para o mundo inteiro, que eles aprendam conosco, que pacificamente nós podemos conseguir as metas desejadas. Nós não precisamos de armas, não precisamos tentar uma indústria bélica, não utilizaremos coquetéis molotov, não utilizaremos armas para derrubar nada, porque nós somos civilizados, nós somos brasileiros. Quem não faz isso, que responda por seu próprio caráter. Terroristas, por exemplo, que mataram já policiais só para assaltar bancos, para sustentar o partido, o grande partido, sabe? Esses terroristas que estão soltos provisoriamente diante de tantas condenações, é esses que nós queremos de volta na cadeia. Então esse é o nosso papel de brasileiro. Nós brasileiros, nós buscamos a legalidade, nós usamos a lei a nosso favor. A lei não é de nenhum político, a lei é dos brasileiros, e nós usamos a lei a nosso favor. Nós não precisamos enfrentar criminosos com armas. Criminosos já possuem armas ilegalmente aos montes no Brasil. Então, e nisso nós sabemos pelo histórico de resultados, que eles têm um potencial bélico muito maior do que as pessoas do bem. Infelizmente, essa proibição, de desarmamento, acabou com a legalidade de armas no Brasil. Então só existem armas ilegais. Doravante, o número delas como é enorme, a quantidade de crimes armados é enorme. Então, o que acontece? As pessoas do bem estão armadas em um percentual bem menor do que os criminosos. Então nós aprendemos a utilizar a lei como única forma de podermos protelar os nossos direitos. E nós conseguimos, pela paz, na paz e pró-paz. Então eu confio em você, brasileiro, que você não entre nisso, pois isso está se alastrando de uma forma abrupta, porque o mundo inteiro não tem nenhuma outra fonte tão lucrativa, infelizmente, de renda como drogas. Então ele está criando um vício dentro de si mesmo para que ele dependa tanto das drogas que só liberando elas possa se sustentar. Só que isso não vai sustentar nada e ninguém nunca, pois a ilegalidade sempre vai existir. E o que é drogas hoje pode depois ser tráfico de órgãos, tráfico de armas, já existe faz tempo. Inclusive elas que incitam vários inícios de guerras pelo mundo inteiro. Mas existem outros tráficos também que ainda não são tão grandes assim, mas começam a se alastrar junto com o tráfico de drogas. Então nós temos de manter a atenção obrigatória sobre a realidade dos fatos. Que por mais que as televisões mostram um pouco da ditadura da Venezuela, tem muita sujeira por trás, tem muita sujeira, muita sujeira mundial por trás disso, que sustenta este ditador. A mídia tem um papel objetivo nisso, pois eles transformam as mensagens para que esse ditador passe batido na crítica social. Então manifestem o repúdio, condenem esse Maduro e não aceitem mais o modus operandi de criminosos na sua vida. Senão, o futuro vai ser o mesmo da Venezuela. E olha só, se vocês analisarem a Venezuela sem o Maduro, quem que é o líder lá? Existe líder? Qual o potencial de liderança que ele vai ter sobre algumas pessoas dentro do exército venezuelano que participam dos lucros das drogas? Me digam, quem vai conseguir substituir esse poder bélico em contrapartida para se opor? Então é o mundo que vai se ferrar logo com isso, se não fizer nada. Deixar nos olhos da ONU em objeção a política ditatorial do Maduro. Fica na falácia. Então, algumas sanções econômicas são mais obrigatórias para começar a gerar alguma mudança lá. E se mostrar mais claro o quanto que a droga, Cuba,
Venezuela se associam para serem os maiores fomentadores da droga no mundo. Claro, existe a chance de alguns grupos traficantes se sentirem ameaçados depois, mas isso é uma história para um próximo capítulo. É só depois de 2022, pode ser 2021, 2022, pode ser que esse impacto do crescimento do tráfico que vai ser elevado entre Cuba e Venezuela, que vai utilizar esse canal para distribuição no mundo, possa gerir impacto sobre esses outros fornecedores de drogas pelo mundo. Então, ano que vem eu vejo se isso vai realmente ter impacto, porque eles estão, tudo bem, eles estão aqui, investiram muito aqui para maximizar o lucro no tráfico de drogas por essa dupla, Venezuela e Cuba, mas isso não está garantido ainda, eles estão ainda implantando isso lá. Bom, por outro lado, como vai ter esse canal aberto para os traficantes, realmente eles não buscarão mais o Brasil apenas como, quer dizer, o Brasil como distribuidor, mas que sempre causou muito trabalho para nossa Polícia Federal, mas agora só focarão o Brasil como consumidores. E aí vai dos filhos e netos dos brasileiros que precisam observar o seu próprio caminho para não aderirem a essa moda das drogas, essa moda mata. É isso, realmente, eu estou muito decepcionado aqui, pois não tem como. Eu torcia para que pudessem vir mensagens aqui de que isso acabaria, mas ao contrário, só vai piorar a coisa na Venezuela. Ia piorar muito, 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 e realmente a coisa é desesperadora na Venezuela, desesperadora. É isso, é triste, triste demais.